Ah, muito bem, queridos. Nós estamos falando do assunto de escatologia, porque é um assunto extremamente importante para a nossa vida cristã. Tudo que nós estamos vendo nessa altura do campeonato, na área escatológica até aqui, não diz respeito a nós, não diz respeito à Igreja de Cristo, porque nessa altura do campeonato, nessa altura da nossa cronologia escatológica, nós já estamos no céu. Já passamos pelo tribunal de Cristo, nós estamos agora nas bodas do Cordeiro, nós estamos realizando, participando de um grande casamento, de uma grande ceia lá no céu, certo? Então a gente está estudando com respeito àqueles que estarão na grande tribulação, incrédulos, certo? E também aqueles que vão se converter na grande tribulação. Então, nós estamos tranquilos, porque a promessa que Deus tem para nós, para a sua igreja, é que essa igreja de Cristo, comprada pelo próprio sangue de Cristo, essa igreja, ela foi arrebatada, né, há quase há 7 anos atrás, aproximadamente, porque a grande tribulação são 7 anos. A igreja é arrebatada antes de começar a grande tribulação. Então, nós estamos tranquilos, certo? Porque nesse período da graça, há uma ordem, há uma desobediência e há um castigo. Aqueles que escutam e acreditam serão arrebatados. Mas aqueles que ouvem a palavra e não querem Cristo, eles vão entrar na grande tribulação. E aqui cabe uma pergunta extremamente importante. Será que as pessoas que ouviram a palavra hoje, participaram de igrejas e não se converteram, para essas pessoas haverá oportunidade, uma segunda chance? Será que Deus dará uma segunda chance a essas pessoas? As pessoas que vão se converter na grande tribulação, essas pessoas hoje que não se converteram, vão fazer parte desse grupo? Será? Então, hoje à noite a gente vai tocar, se Deus permitir, nesse ponto extremamente importante no nosso assunto de escatologia. Eu fico muito contente, eu fico muito feliz, queridos, de poder participar da sua vida numa matéria tão especial, né, que é a matéria de escatologia. Uma matéria difícil de compreensão, de entendimento, certo? Nem tudo de escatologia a gente vai entender, mas eu creio que o básico, o fundamental, nós estamos entendendo, compreendendo esse assunto de escatologia. Hoje à noite, a gente vai ver dois pontos importantes da nossa aula de hoje, que é a lição 16, né? De escatologia à luz da Bíblia. Nenhum ponto, nenhum argumento nosso aqui é um argumento humano ou nosso. Há um corpo de comentário, né? Há uma matéria, mas toda matéria ela tem como base a palavra de Deus. Por isso que a nossa igreja, as nossas igrejas são igrejas bíblicas, porque sem um respaldo bíblico, sem um fundamento bíblico, a gente não tem verdade e a gente fica como sem direção, sem rumo. Então, a lição de hoje a gente vai ver sobre a igreja apóstata e também a perseguição dos santos na tribulação. Esses são dois assuntos que a gente quer dar uma pequena revisão e continuar com o assunto, porque ficamos na semana passada e falando também sobre esse assunto. Então, o capítulo 17, eu não vou ler todo o capítulo, mas vou pontuar algumas frases importantes do capítulo 17. Então, qual é o tema? Eu coloquei religiões. Está na sua apostila. Você tem a apostila, está lá. Religiões. Falsa e verdadeira. Por que falsa e verdadeira? Porque nós vamos ver na grande tribulação dois grupos. Os incrédulos, né? Comandada pela igreja apóstata, que vai se aliar
ao anticristo na grande tribulação e os salvos, aqueles que vão se converter. Não é uma igreja, são pessoas salvas, convertidas, são os santos da grande tribulação, porque a igreja ela não está mais na terra, certo? Porque o cabeça dessa igreja está no céu junto com a igreja para realizar o casamento, né? O noivo com a noiva. Mas o capítulo 17, ele fala sobre a grande meretriz, certo? E essa grande meretriz, ela está sentada sobre muitas águas, né? Diz a Bíblia que com quem se prostituíram os reis da terra. Quem são esses reis? Por que que ela fala com muita tônica a questão da prostituição? É a ideia de fornicação? Como é que é essa prostituição? A gente vai explicar aqui hoje. Fala também que essa meretriz, essa grande meretriz, é uma mulher montada numa besta escarlate, certo? Que fala, que pronuncia blasfêmias, né? Que tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Fala também a cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição, está falando da meretriz. O tom de meretriz é o tom de prostituição, certo? Fala que também da Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, né? Diz também, então vi a mulher embriagada, que como é que esse embriagado que a Bíblia fala aqui, que essa meretriz estava embriagada? Com o sangue dos santos. Opa! Ela se embriagou com os santos, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, fala de sangue, fala de morte, fala de crueldade, fala de perseguição, né? Que essa meretriz, que aqui fala, tá certo? Diz também que os 10 chifres que viste são 10 reis. Quem são esses 10 chifres? Quem são esses 10 reis hoje, para a gente fazer uma associação para a época da grande tribulação? As coisas estão acontecendo de uma maneira tão acelerada na questão escatológica, que a gente para pensar e pergunta, pastor, será que nós não estamos já na grande tribulação? Será que o palco já não está pronto? Já foi completado? Se está pronto, pastor, os acontecimentos, né? Já se fala de um templo ecumênico construído em Dubai. Já fala de tantas coisas, mas eu posso garantir, pelas sagradas escrituras, que esse pensamento, essa teologia, em dizer que a igreja não vai estar, esse não é um pensamento apenas meu, claro. É um pensamento de Deus, de Cristo, dos apóstolos e de Paulo. E de grandes expoentes da fé cristã, né? Como Charles Swindoll, John Stott, como John MacArthur e tantos outros homens de Deus da Bíblia e pós-Bíblia, pós-época cristã, que pensam como nós pensamos, né? Fala também, né? Diz que a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, ok? Ao mesmo tempo em que esses 3 grupos de julgamentos acontecem, há um desenvolvimento significativo tanto na religião falsa quanto na religião verdadeira. Eu estou falando aqui dos 2 grupos, o falso e o verdadeiro, que ainda vai ter na grande tribulação. Por um lado, a igreja apóstata. Por outro lado, os santos da grande tribulação. Muitos serão mortos, massacrados, humilhados, mas muitos ainda estarão vivos, sendo perseguidos e vão entrar junto com a nação de Israel num período milenar, né, que é um período de 1000 anos, onde Cristo vai reinar com o seu povo e com a igreja aqui na terra. Nós falamos semana passada sobre a igreja apóstata. Então, nosso assunto agora é falar sobre quem é a igreja apóstata. Então, esse é o ponto que queremos desenvolver
agora no nosso assunto de escatologia, ok? Quando a gente fala de igreja apóstata, essa igreja, ela não vai nascer, ela não vai surgir na grande tribulação, porque essa igreja, ela tem todas as evidências dessa igreja já existir hoje. Então, a igreja apóstata já existe hoje no planeta Terra. Aqui cabe uma pergunta importante. Pastor, que igreja é essa? Há muitas ideias a respeito desse assunto, mas eu acredito que essa igreja, que já existe hoje, né, e a gente pode lembrar que seus membros, eles não estão incluídos no arrebatamento da igreja. Todos aqueles que fazem parte da igreja apóstata, essas pessoas, elas não farão parte, claro, sem sombra de dúvida, elas não farão parte do arrebatamento da igreja, porque só vão ser arrebatados os verdadeiramente salvos, né, que nasceram de novo, que nasceram de cima, né? Então, com a igreja verdadeira arrebatada, a igreja apóstata, que já existe hoje, começa a ganhar muitos adeptos e a se firmar num poder mundial. Esse é o projeto da igreja apóstata. A igreja apóstata começa a crescer e esse crescimento, ela vem com o avanço do ecumenismo. A gente percebe que o Papa Francisco, e a grande tônica dele, nas suas grandes viagens, e agora em Portugal, ele esteve em Portugal, o assunto da boca do Papa Francisco é uma só religião, é uma junção, é um só povo, uma só nação eclesiástica, religiosa. Então a gente vê que esse é o projeto da igreja apóstata, através do ecumenismo. A gente percebe que muitas pessoas religiosas, que se dizem servo de Deus e servas, homem de Deus, estão se juntando a essa ideia do ecumenismo liderada pelo Papa Francisco, né? Então, essa unificação de várias denominações em federações de igrejas, isso é profético. A gente percebe que é a formação, né? O completar dessa igreja apóstata, que será uma grande aliada do anticristo na grande tribulação. E a gente percebe que na história, toda vez que essa união foi feita, a igreja bíblica, a igreja fundamentalista, com o erro, com o pecado, com as coisas erradas, sempre entraram em sacrifícios os princípios bíblicos. E nós entendemos, irmãos, nós compreendemos que a palavra de Deus, ela não se negocia. Princípio não tem preço. E tem, porque foi o sangue de Cristo que derramado na cruz para que esses princípios fossem conservados, guardados pelos santos e também para nós outros. Então, nenhum princípio da Bíblia ele deve ser negado. A gente percebe que há pessoas religiosas que estão fazendo isso, trocando a verdade por meia dúzia de mentira, de engano, pregado pelo grupo ecumênico, né? De promessa da prosperidade e tantas outras coisas. Tudo isso tem trazido à existência hoje um grande grupo apóstata que continuará entrando no período da tribulação. A Bíblia diz no capítulo 17, nos versos 1 e 5, essa igreja apóstata, ela é chamada de dois nomes. Ela é chamada de Meretriz e ela é chamada de Babilônia. Então, eu quero ler os versos 1 e 5, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Opa! Então, nós identificamos que haverá uma grande meretriz na grande tribulação, que se acha sentada sobre muitas águas. Na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério, Babilônia, a grande,
a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vamos entender um pouco sobre a meretriz e Babilônia, ok? O nome Babilônia liga essa pessoa com a cidade de Roma. Mas por que liga a cidade de Roma? Eu estou ligando a palavra Babilônia com a cidade de Roma. Porque o termo Babilônia, quase certamente, era usado, no passado, era usado figurativamente para indicar Roma, já nos tempos da igreja primitiva da era cristã. Então, a palavra Babilônia havia uma associação com Roma já na época cristã, não na época pós-cristã, não na época quando o Apocalipse foi concluído, mas na era cristã já havia uma associação Babilônia com a cidade de Roma. Babilônia e Roma eram cidades especialmente fortes e dominantes nos seus respectivos períodos, e ambas oprimiam o povo de Deus. Então, essa opressão, ela vai ser repetida na grande tribulação, pela igreja apóstata, pelo anticristo e seus aliados, né, países comunistas, socialistas, que vão perseguir o povo de Deus. Tanto os gentios convertidos, muitos serão mortos, e como também a nação de Israel. O nome Babilônia não pode ser Roma como uma entidade política. Então, quando a gente fala aqui de Roma, eu não estou me referindo a uma Roma política, certo? Porque ela monta a besta em Apocalipse capítulo 17. Então não pode ser uma Roma política. E ela é, sem dúvida, uma Roma eclesiástica, porque está tratando de uma igreja, eclesia, igreja, certo? Isto é, Roma como a sede geográfica da igreja apóstata. A igreja apóstata, ela existe hoje e está na cidade de Roma. Ela está viva e ativa nesse planeta Terra. A figura da mulher montada à besta mostra a Roma política, apoiando a igreja apóstata e a igreja influenciando grandemente o rumo da Roma política. É isso que os papas têm feito ao longo da história. Não apenas cuidar da questão eclesiástica, igreja, mas também influenciar a política do mundo todo. A gente percebe que o Papa atual, o Papa Francisco, ele opina tanto na política de Roma, do Vaticano, como também do mundo todo. Ele quer sugerir. Então, vai acontecer isso, vai repetir isso na grande tribulação. Outra razão, porque a mulher não pode ser a Roma política, é que, finalmente, os 10 reis da Roma política chegam a matá-la. Então, não pode ser uma Roma política, e sim religiosa. O versículo 16 diz assim, que os 10 reis da Roma política chegam a matá-la. Olha o versículo 16, diz assim, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Outra coisa importante, qual o significado deste simbolismo meretriz no Apocalipse? Qual o significado da palavra meretriz no Apocalipse? Vejamos o significado da igreja apóstata, simbolizada como uma grande meretriz. Eu quero mostrar 3 aspectos do termo meretriz no livro de Apocalipse. No versículo 2, do capítulo 17, mostra a primeira. Diz assim, se prostituir com os reis da terra. Então, a ideia aqui de prostituição é a ideia de miscigenação, é de se misturar com os reis, com o paganismo, essa mistura. Não é um adultério, uma prostituição de fornicação. É pior do que isso, né? O versículo diz assim, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. O que isso significa? Vou dar algumas explicações para esse respeito. Isso significa que ela lisonjeará o gosto deles
e servirá aos poderes políticos, sem dúvida, para alcançar posição e poder. Por isso que a Roma eclesiástica, ela vai fazer o gosto dos reis. Essa é a ideia de prostituição, de meretriz, né? Para alcançar poder, para alcançar posição. Essa forma de perversão envolverá o que? Reis. Podemos presumir que essas ações assumirão proporções abrangedoras, né? A segunda coisa, no versículo 5, ela chama no livro de Apocalipse também de a mãe das meretrizes. Por que é chamada de mãe das meretrizes? Versículo 5 fala isso, né? A grande mãe, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A ideia aqui, na visão de João, na ilha de Patmos, é que ela gerará uniões eclesiásticas subordinadas a ela. Então, vai gerar igrejas, povos religiosos que serão submissas a ela. E isso tem acontecido no mundo todo, certo? Lembra disso. Como ela mesma, em várias áreas do mundo, tem acontecido isso, certo? Ela também é simbolizada como Babilônia. No capítulo 18, do 1 ao 24, eu não vou ler o texto todo, mas alguns versículos, para a gente ter uma ideia, não apenas ela é simbolizada pela palavra meretriz, e ela é simbolizada também pela palavra Babilônia. Mas por que Babilônia? Vou dar mais uma pincelada a respeito dessa palavra Babilônia. Mas o versículo 2 do capítulo 18 diz assim a palavra de Deus. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo 10. Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Versículo 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então, o que é que João quer dizer isso para nós? Ele quer dizer o seguinte, que o significado da igreja apóstata, ser chamada de Babilônia, é mostrar o seu relacionamento com Roma. Durante a tribulação, Roma assume importância primordial no mundo, como a capital da restaurada Confederação de Roma, né? Então, a cabeça dessa entidade política restaurada será um líder poderoso. A gente falou isso nas aulas passadas, né? O grande líder que vai conduzir não só a igreja apóstata, como outras nações, como diz Daniel capítulo 7, ele é chamado de chifre pequeno. E Apocalipse 13, ele é chamado de besta, que é quem é? É o anticristo. E aquele que vai ser o grande líder que vai conduzir essas apostasias na grande tribulação. A Bíblia fala o fim da igreja apóstata. Essa igreja, que hoje já existe, e que vai entrar na grande tribulação, né? A Roma eclesiástica, ela vai ter um fim, ela vai terminar. Porque vai chegar a época que o anticristo vai dizer o quê? Você agora é descartável. Eu não preciso mais de você. E ela vai ser morta. A igreja apóstata deixa de existir perto do fim do período de 7 anos, né? Descrevendo as consequências da última taça de ira. Diz aí no capítulo 16, versículo 19, fala da grande Babilônia, recebendo o quê? O cálice. A grande Babilônia vai receber o cálice do vinho do furor da sua ira, da ira de Deus. Então, a igreja apóstata, ela vai ser eliminada pelo próprio Deus. Diz aqui, né, recebendo o cálice, repito, do vinho do furor da sua ira, da ira de Deus. É provável que, neste ponto, o anticristo não verá mais vantagem de continuar com um relacionamento com a igreja apóstata.
Você não tem mais serventia, você não serve mais. Você agora é descartado, então ela vai ser eliminada, vai ser deixar de existir no planeta Terra. Outro ponto importante no capítulo 17 é a perseguição dos santos da tribulação. Como notamos anteriormente, a gente falou sobre isso, um outro grupo religioso existirá durante o período da grande tribulação. Será composto de pessoas chamadas, geralmente, como a Bíblia diz, de santos da tribulação, não de igreja da tribulação. Porque a palavra igreja nós encontramos somente no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, quando João vê uma porta aberta nos céus e a igreja, que é representada pelos 24 anciãos, ela se encontra nos céus, não mais na terra. Porque do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, na metade do capítulo 19, a gente não escuta, não tem nenhuma palavra no grego chamado eclesia, se referindo à igreja, porque ela não está mais na terra. Mas a Bíblia fala dos santos, né? Santos da tribulação. Por que santos? São os convertidos. Sobre este grupo, a igreja apóstata fará extrema perseguição. Haverá massacre, como a gente diz, judiação, né? No versículo 9 e 17, esse texto mostra a existência desse grupo. Nós já lemos no capítulo 7 que esse grupo, que muitos desses que fazem parte desse grupo serão mortos, e as almas desses santos estarão clamando por justiça sob o altar nos céus, mas muitos vão sobreviver à perseguição, certo? Mas o texto fala sobre isso. Então, o grupo é descrito como o quê? Versículo 9. Grande multidão, que ninguém pode enumerar, em pé diante do trono de Deus. Então, grande multidão em pé diante do trono de Deus, não na terra, claro, queridos, mas no céu, tendo saído da grande tribulação com vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, diz o versículo 14. Então, o que a gente pode aqui? Dá-se a entender que essas pessoas, elas morreram como mártires durante a tribulação e que agora suas lágrimas, resultantes dos sofrimentos, estão sendo enxugadas de seus olhos. Elas estão no céu, sofreram muito, foram massacradas, mas estão no céu, esperando a ressurreição dos seus corpos, e essa ressurreição se dará no final da grande tribulação com os santos do Velho Testamento, certo? Então, todo santo do Velho Testamento, lembra de Daniel capítulo 12, com os santos da grande tribulação, esses santos serão ressuscitados no final da grande tribulação. Ok? Então, o martírio ocorre na primeira metade da semana da tribulação, porque essa descrição de Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 17, vem entre a abertura do sexto e do sétimo selo. Então, entre o sexto e o sétimo selo, a gente vê no capítulo 7 ali, a morte desses cristãos pelo anticristo. Como essas pessoas serão informadas? Essa é a grande pergunta. Como é que essas pessoas vão se converter? Como é que elas vão ouvir o evangelho? Como é que esses santos vão se tornar santos, né? Como é que elas vão se converter? Tem alguns pensamentos, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias, algumas errôneas, né? A gente vai dar a nossa posição. Como é que essas pessoas vão se converter? Porque a Bíblia fala de santos convertidos. Mas, pastor, como é que elas vão chegar à fé? Como nós chegamos hoje, certo? Então, primeira ideia é que os primeiros a se converterem a Cristo serão aqueles que vão se converter na grande tribulação, serão aqueles que ouviram o plano de salvação antes do arrebatamento. Essa é uma tese. Então, muitos que, como eu disse no começo, aquela pergunta, muitos que ouviram hoje a palavra, o evangelho, não se converteram.
Mas na grande tribulação, eles vão se converter. Fala, pastor, Deus vai dar para eles uma segunda chance. Mas será que isso tem fundamento? Será que Deus concorda com isso? Será que existe uma base bíblica para isso? Eu tenho uma base teológica bíblica que pensa diferente do que muitos pensam a esse respeito, como essa tese, de que aqueles que não ouviram vão se converter na grande tribulação. Não vão. Não haverá conversão dessas pessoas na grande tribulação. Olha o que a Bíblia diz aqui. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do 10 ao 12. Preste bem atenção, amados. Isso não é o achômetro do pastor Francisco, da irmã Sulamita, é Bíblia, é palavra. Olha o que o texto diz para nós. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, do 10 ao 12. Diz assim, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Essas pessoas hoje não acreditaram, não acolheram a verdade. E diz, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. São esses que ouviram e não acreditaram. Deus mandou o quê? Manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Essas pessoas que hoje, que não se converteram e vão entrar na grande tribulação, facilmente elas vão dar crédito à mentira. E elas serão seladas com a marca da besta e serão para sempre do anticristo. Certo que todos certamente irão para o inferno e futuramente para o lago de fogo, para darem crédito à mentira. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, não haverá uma segunda chance para as pessoas que passeiam, que andam pelas igrejas e que não nasceram de novo. Não haverá chance para essas pessoas. Paulo está aqui declarando, Paulo declara que aqueles que não receberem a verdade durante a presente época, né, a época da igreja, dispensação da graça, serão enganados pelo anticristo, porque ele terá poder para fazer o quê? Sinais e prodígios da mentira. E é fazendo esses sinais que vão enganar essas pessoas que passaram para a grande tribulação e não foram arrebatadas com a igreja. E porque Deus manda a operação do erro, olha como o texto é claro, para dar em crédito que a mentira. Então, assim, o apóstolo Paulo adverte, chama a atenção, né? Adverte as pessoas contra o pensamento. Paulo chama a atenção contra o pensamento de que a tribulação será um tipo de segunda chance. Então, a tribulação é uma segunda chance para serem salvos. Isso não vai acontecer. Não haverá uma segunda chance para essas pessoas. Os que pensam em se arriscar, não aceitando Cristo quando havia a oportunidade, durante esta época, serão iludidos a crer no anticristo. Então, a fonte primária das pessoas que vão se converter na grande tribulação será provavelmente Bíblias. Essas pessoas vão ter Bíblias. Por exemplo, se a igreja for arrebatada agora, exatamente agora, certo? Bíblias vão ficar, muitas Bíblias, livros evangélicos, religiosos, folhetos, que ainda estarão aqui na terra. Então, essas pessoas, elas vão se converter mediante isso. Mas aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra e vão se converter. Por isso que esses são os santos da grande tribulação. A perseguição dos santos da tribulação. Este grupo realmente vai exercer uma fé em Cristo, uma fé violenta, uma fé dinâmica, uma fé intensa diante das perseguições pela igreja apóstata. A Bíblia diz assim, no versículo 6 e 18 e 24, quero ler esse texto, é importante, capítulo 17, versículo 6,
E o capítulo 18, versículo 24, diz assim: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. São os que vão ser perseguidos. E com o sangue das testemunhas de Jesus. Olha, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Então, a igreja apóstata, aliada aos reis inimigos da nação de Israel, vão perseguir os santos, vão massacrar e vão matar muitos crentes. No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, a mulher montada na besta é vista embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. E nesta atividade terrível, dolorosa, certamente a igreja apóstata terá o apoio do anticristo. Claro, milhares de sofrerão o martírio e outros milhares sofrerão de outras maneiras horríveis. Então, o destino dos santos da tribulação não será um destino fácil. É claro que muitos ficarão vivos, vão fugir com a nação, vai ser perseguida, muitos serão mortos, mas muitos não serão mortos, ficarão vivos para poder entrar com corpos aperfeiçoados, transformados, para que eles possam entrar no período milenar aqui na Terra. Nosso próximo ponto aqui no nosso estudo nessa noite é o fim da tribulação. A tribulação, ela tem um começo e ela tem um fim. A gente sabe que a tribulação durará 7 anos, mas há um fim. Como será o fim dessa grande tribulação? O período da grande tribulação, ela finda com a segunda vinda de Cristo, a segunda fase da sua segunda vinda, né? Em poder para livrar os sobreviventes judaicos do anticristo. Então, a vinda de Cristo é para tirar da opressão do anticristo e dos seus aliados a nação de Israel, a menina dos seus olhos. E Deus vem, e vem com força, ele vem com poder para livrar, tirar a nação da opressão do anticristo. Essa chegada, ela pode ser chamada também de revelação de Cristo. Então, quando você ouvir a revelação de Cristo, não é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, porque a primeira fase é arrebatamento. Lembra? Primeiro ele vem para a igreja, depois ele vem com a igreja. Então, nessa segunda fase da segunda vinda de Cristo, põe fim o quê? Primeiro, o que vai terminar na segunda vinda dele? O período de 7 anos. Termina os 7 anos. Termina também o reinado do anticristo. O anticristo termina o seu reinado com a volta de Cristo, com a igreja e os santos anjos montados em seus cavalos. Termina também a própria existência da restaurada aliança romana. Terminou, acabou, vai ter um fim. Abre espaço para que Cristo estabeleça o seu próprio reino verdadeiro no mundo. Então, ele vem para estabelecer o seu reino milenar. Deposto o impostor satânico, o anticristo, o rei divino toma o trono. A Bíblia diz que Cristo vem com poder. Eu quero, nessa noite ainda, queridos, com a sua ainda paciência, eu quero trabalhar com vocês nessa noite com 3 trechos bíblicos, 3 referências bíblicas que falam da segunda fase da segunda vinda de Cristo. Uma dessas referências, muitos pregadores hoje fazem confusão que esse texto é para nós hoje, não, que é Mateus 24. Falaremos disso hoje ainda. Mateus 24 é um capítulo profético, 24 e 25. Veremos isso posteriormente. Mas as 3 passagens que me chamam a atenção com relação à segunda vinda de Cristo, a primeira é Zacarias, capítulo 14,
os versos 3 e 4. Zacarias 3 e 4, do capítulo 14, que é um livro profético. O texto diz assim, como é que o texto diz? Então, sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, em duas partes, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Esse texto, esse texto bíblico, trata do quê? Da continuação da perseguição do anticristo. O versículo 2 fala da captura de Jerusalém pelo anticristo. Ele estará reinando, estará agindo, certo? Quando Cristo vem ainda, ok? Diz, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. O anticristo ainda reinando. Quando Cristo vem, ele está reinando. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E no versículo 3 de Zacarias 14, mostra que Cristo virá logo após o subjugo completo da cidade. A cidade estará sobre o jugo, sobre a liderança do anticristo. É nesse momento que Cristo vem. Olha o versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Ele esperará que tudo pareça sem esperança para os judeus, e então virá o fim. Cristo vem com poder e grande glória. Os judeus vão perceber que sua própria força é insuficiente. Os judeus não terão força para lutar contra o anticristo. Suas defesas estarão devastadas. A liderança humana dos judeus, tão confiante atualmente, será exposta claramente como frágil e ineficaz. É por isso que Deus, ele quer levar a nação a como tivesse o último fôlego, o último suspiro. Porque é importante a gente dizer e frisar bem, porque a nação hoje é uma nação extremamente incrédula. A nação não acredita no Messias. Por isso que João em 11 diz o quê? Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Judeus e romanos crucificaram Cristo. Por isso que, mas a todos quanto receberam, nós. Por isso nós somos filhos de Deus por adoção através de Cristo. Então, o alvo de Deus é fazer com que a nação sinta a necessidade de um libertador, de um salvador. E ele chega nesse momento para libertar a nação da opressão romana, da opressão do anticristo. É importante lembrar disso. Então, a liderança será exposta claramente como uma liderança frágil, ineficaz, como eu disse aqui e repito. No dia da chegada de Cristo, o anticristo estará reunido com seu exército, um exército em potência, né? Um potencial de exército, talvez celebrando o quê? A vitória, aonde? Diz lá Joel capítulo 3, versículo 2 e 12. Estará onde? No vale de Josafá, celebrando a vitória, declarando vitória. E nesse momento que Cristo chega com a sua igreja e os santos anjos. Mas o texto diz assim, Joel 3 e 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo. Olha que coisa linda. Deus vem, está clamando por causa do seu povo. Essa batalha é por causa do povo dele, a menina dos olhos de Deus. E da minha herança, Israel,
a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, este vale fica localizado entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Será no Monte das Oliveiras, conforme versículo 2 de Joel 3, que sairá o Senhor e pelejará contra quem? Contra as nações reunidas sob a liderança do anticristo. Será no Monte das Oliveiras, de onde ele partiu há quase 2000 anos atrás. Ele partiu no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, e é para o Monte das Oliveiras que ele vai voltar. Os versos 9 e 11 de Atos 1 diz assim, 1, 9 e 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, dos apóstolos, dos discípulos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, olha a promessa, virá do modo como viste subir. Então, ele vai voltar, vai ser cumprido a promessa de Atos 1, 9 e 11. Ele vai voltar exatamente para o Monte das Oliveiras. O outro texto extremamente importante é o texto de Mateus 24, do 27 ao 30. Vale a pena nós lermos esse texto. Mas o texto diz assim, porque assim, esse texto faz referência à segunda fase da segunda vinda de Cristo. O texto diz assim, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação, fala aqui da grande tribulação, não é uma tribulação qualquer. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, nessas passagens, tanto de Zacarias como de Mateus 24, Cristo relata o quê? A sequência dos eventos dos últimos dias. Há mais duas narrativas de Mateus 24, que é Marcos 13, do 24 ao 26, que é um texto paralelo a Mateus 24, e Lucas 21, 25 ao 27. São três textos, né, que fazem parte, são textos proféticos, que dizem referência à grande tribulação, à volta de Cristo junto com a sua igreja. No versículo 27 de Mateus 24, Cristo diz que sua chegada será bem visível. Como é que vai ser a chegada dele? Diz o quê? Com um relâmpago. Então, quando um relâmpago ilumina o céu desta maneira, chama o quê? Muita atenção. Quando ele vem na sua primeira fase, da sua segunda vinda, ele vem no piscar e abrir de olhos, rápido, né? Ele vem que rapidamente leva a sua igreja. É um arrebatamento, não digo secreto, mas é um arrebatamento que nem o olho vai verá, porque vai ser uma coisa muito rápido, né? Vai ser, nem o olho vê. Mas nesse texto aqui, diz que o relâmpago vai ter uma claridade muito forte. E o versículo 28, ele usa a ilustração de abutres se ajuntando onde se encontra uma presa. Olha o versículo que diz assim, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão o quê? Os abutres.
Então, quando aves sobrevoam um cadáver, são bem visíveis do chão. Então, você percebe que quando as aves estão, né, ali comendo um cadáver, percebe isso no chão. Quando aves sobrevoam um cadáver, são bem visíveis no chão. O que a gente entende aqui são duas coisas importantes. A primeira coisa é que esse acontecimento ele é cronológico. Há uma cronologia, há uma ordem para acontecer os fatos. A vinda de Cristo será o quê? Olha o que o texto diz. O texto diz o quê? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, não vem antes, nem depois. Há uma cronologia, há uma ordem cronológica dada por Deus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, Cristo vem quando a grande tribulação passar. Terminou a grande tribulação, é a volta de Cristo. O segundo, a coisa que a gente pensa aqui, acontecimento, ele é fenomenológico. Importantes eventos naturais ocorrerão. Coisas fenomenais. Diz a Bíblia o quê? O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão no firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Então, coisas fenomenais, né? Coisas importantes da natureza vão acontecer. Acontecimentos semelhantes já terão ocorrido no meio do período da grande tribulação, diz Apocalipse 6, do 12 ao 13. Estes sinais aqui, que vão acontecer na grande tribulação, servirão para atrair a atenção das pessoas e fazê-las conhecer que algo muito importante irá acontecer. Então, esses fatos vão mostrar e vão chamar a atenção da população daquela época, na grande tribulação. O versículo 30 do capítulo 24 de Mateus, Cristo introduz sua chegada com as palavras: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo olho o verá. Então, outro texto extremamente importante, que é o terceiro texto para falar sobre a segunda fase, a segunda vinda de Cristo, é Apocalipse 19, do 11 ao 21. Esse texto é muito importante, porque o texto diz, ele começa assim, eu não vou ler todo o texto, mas o texto começa assim: vi o céu aberto. Primeira coisa aqui, vi o céu aberto. Eu quero explicar algumas coisas importantes desse texto, né? Há júbilo no céu por causa do julgamento da grande meretriz, Apocalipse 19, de 1 a 10. Há uma grande festa no céu, né, que acontece isso, ok? A verdadeira igreja, já arrebatada no céu, se regozija, porque Deus julgou a meretriz e a falsa igreja. As bodas do Cordeiro terão início no céu, antes da segunda vinda de Cristo. Essas bodas, esse casamento aconteceu no céu. Muitos acreditam que o casamento aconteceu no céu, mas a recepção desse casamento é no milênio. Isso representa o quê? A continuação da festa das bodas, que vai durar 1000 anos aqui na Terra. Todo casamento tem uma recepção. Cremos, há uma concordância muito grande que o casamento é no céu, claro, mas a recepção desse casamento, os comes e bebes, vamos chamar assim, vai ser no período milenar. Se for essa ideia, imagina 1000 anos de festa, e vai ser um período onde Cristo vai governar, vai reinar sobre todos nós no período milenar. A segunda vinda de Cristo. No versículo 11 do capítulo 19 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido
está falando de Cristo na sua vinda, na segunda fase da segunda vinda, está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Versículo 14. E seguiu-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca, ele está vindo dos céus, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, amém por isso. Esses versos, amados, descrevem o ato da descida de Cristo à terra. Algumas observações importantes desse texto. O versículo 11, como é que ele descreve assim? O céu aberto e um cavalo branco. Não confunda esse cavalo branco com o primeiro cavalo branco de Apocalipse, no início que nós estudamos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esse cavaleiro aqui não é um anticristo, não. Olha o versículo 11, né? Cavalo branco, saindo com o cavaleiro montado nele, chamado quê? Fiel e verdadeiro. Ele vem e julga com justiça. Agora, é importante entender aqui um ponto extremamente importante. Aqui não haverá mais salvação. Haverá apenas juízo, julgamento e condenação. Hoje, Cristo vem para salvar. Ele vem para restaurar. Hoje, ele vem para perdoar. Aqui, amados, não tem mais chance. Aqueles que foram salvos, já foram salvos. E aqueles que não foram salvos, não serão mais salvos. Não tem mais chance. Ele vem agora para julgar. E ele vem com ira. O cavaleiro aqui é Cristo. O único que pode ser chamado o quê? Fiel e verdadeiro. Cristo regressa à terra, tomando vingança dos seus inimigos. Há um texto bem interessante. É um texto profético. De 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos 7 e 8. É um texto que vai se cumprir no livro de Apocalipse. É exatamente agora que vai se cumprir. Jesus agora vem como juiz e não como salvador. Olha o que o texto diz. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que subiu ao céu e foi assentado à direita do Pai, retornará para retomar a terra e estabelecer o seu reino. A natureza desse acontecimento mostra como ele difere do arrebatamento, bem diferente. Porque no arrebatamento, Cristo se encontra com seus nos ares. No presente acontecimento, na grande tribulação, ele vem com eles à terra. É bem diferente. Porque no arrebatamento não há juízo. Na primeira fase da segunda vinda de Cristo, não tem juízo, não tem julgamento condenatório, tem de obras no tribunal de Cristo. No presente acontecimento, somente há juízo. Esse acontecimento é precedido por escuridão. O sol escureceu, a lua apagou, as estrelas caíram. É bem diferente da primeira fase para a segunda fase. Diz a Bíblia que os exércitos do céu que o acompanharam, que o acompanham, são a igreja e também podem ser os anjos que assistem com Cristo no julgamento. Versículo 14 diz assim: e seguiram os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E o versículo 12 descreve seus olhos como que chamas de fogo. Mas por que
que os olhos de Cristo veem como chama de fogo, significando conhecimento e percepção aguda. Essa é a interpretação nesse sentido. O mesmo versículo diz que na sua cabeça há muitos diademas. Olha, uma coroa com diademas, demonstrando as honrarias merecidas que ele ganhou. E Apocalipse 4:10 diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Essas honrarias são devidas a Cristo, somente a Ele. E o versículo 13 fala que o manto dele estava tinto de sangue, se referindo à obra de Cristo de expiação na sua primeira vinda. O verso 14 do capítulo 19 fala daqueles que acompanharam Cristo e seguiram esse exército que é no céu, montado em cavalos, né? Com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Eles também montam cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, o branco simboliza o quê? Pureza. Nas Escrituras, este grupo é purificado do pecado. Certamente a visão dessa chegada majestosa impressionará a todos. Você imaginou isso? As pessoas olharam para o céu, aquela coisa estrondosa, linda, Jesus montado no cavalo branco, o exército acompanhando Cristo com seus cavalos, e a igreja gloriosa, purificada, que não é mais noiva, é agora esposa, que vem para a recepção das bodas do Cordeiro. Amado, isso é fantástico. Isso inflama o nosso coração de gratidão a Deus, de desejo pela santidade. O versículo 15 do capítulo 19 mostra Cristo preparado para o julgamento vindouro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. É agora hora de julgamento, é hora de juízo, é hora agora de condenação. A graça disse basta. A graça terminou. Diz a Bíblia, sai da sua boca uma espada afiada para com ele ferir o exército do anticristo, e as nações com cetro de ferro serão eliminadas. O verso 15 usa a figura de Cristo pisando o quê? O lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso, para mostrar a natureza deste juízo. Como os homens pisaram ou pisam as uvas no lagar, e ao pisar as uvas, né, ficam todo manchado. Antigamente, bem, de forma rústica, as uvas eram pisadas. Eu não sei se hoje ainda funciona, mas quando está pisando as uvas, as roupas ficam manchadas com a cor da uva, né? Com o lacre da uva, né? Com o suco da uva. Ah, diz a Bíblia que assim Cristo, ele vai pisar o sangue dos culpados. Então, nós entendemos, queridos, que nesse momento, a gente vai ver na continuidade, na nossa próxima lição. Nunca esqueça disso. O nosso sangue não estará ali, mas o sangue dos incrédulos, da igreja apóstata, de todos os seus aliados, comunistas, pessoas que não acreditam em Deus, que serão aliados do anticristo. O sangue dessa gente, repito, dará nas rédeas dos cavalos. Sangue demais. Onde as aves são convidadas a comer carne humana, a maior carnificina de todos os tempos. É a segunda vinda de Cristo, a segunda fase da sua segunda vinda. E na próxima lição, nós falaremos sobre o Armagedon, a derrota do anticristo. É numa região chamada Armagedon. Não é uma região espiritual, é literal. Porque existe esse local geográfico em Israel. É literal. Então haverá uma grande batalha no Armagedon. Cristo com a igreja, santos anjos, contra
o anticristo e os seus aliados. Mas essa é a lição da nosso próximo meet, na nossa próxima semana. Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender, querido, e pregar esse evangelho para aqueles que precisam urgentemente ouvir essa palavra. Que Deus nos abençoe e possa realmente nos despertar para conhecer e estudar mais ainda escatologia. Que Deus nos abençoe.